Olá, Matheus. Bem-vindo à nossa aula de biologia. O tema de hoje é composição química das células. Bom, a célula é a unidade básica da vida. Ela é a unidade estrutural, funcional e genética de todos os seres vivos. De acordo com a teoria celular, todos os seres vivos são formados por célula e toda célula provém de outra por divisão celular. Quando a gente fala que a célula é a unidade estrutural, significa dizer que através dela é formada a estrutura do corpo dos seres vivos. É a unidade funcional porque através do seu metabolismo ela mantém os seres vivos vivos. E é a unidade genética porque no interior das suas células estão as informações genéticas do indivíduo que serão passadas de geração para geração. Mas qual é a composição química da célula? Quais são os elementos que a gente encontra no interior dessa estrutura? Bom, nas células podemos encontrar compostos inorgânicos e compostos orgânicos. Substâncias inorgânicas são aquelas que não apresentam carbono em sua cadeia. Já as substâncias orgânicas, o carbono está presente. Então, temos aí na imagem duas tabelas para que você entenda quais são as substâncias inorgânicas presentes nas células e quais são as orgânicas. São consideradas substâncias inorgânicas a água e os sais minerais. Já os carboidratos, lipídios, proteínas, enzimas, vitaminas e ácidos nucleicos estão no grupo das substâncias orgânicas. Todos esses compostos citados são encontrados no interior das células vivas. Na nossa aula de hoje, iremos falar um pouquinho sobre cada um desses compostos, tanto os orgânicos quanto os inorgânicos. Bom, as substâncias que constroem a vida são os carboidratos, que está presente na glicose nas células vivas, os lipídios, que são encontrados na membrana plasmática das células, a proteína, que está sendo encontrada, por exemplo, no cabelo, que é a queratina, os lipídios, que também são encontrados na camada de gordura embaixo da nossa pele, representada pelo tecido adiposo, que é uma camada de gordura que nós apresentamos logo abaixo da segunda camada da pele, o ácido nucleico, DNA, que armazena as informações genéticas dos seres vivos. Então, a gente consegue perceber que esses compostos, tanto orgânicos quanto inorgânicos, formam a nossa vida, formam a vida dos seres vivos. Não podemos deixar de lado também a importância da água para o bom funcionamento do nosso corpo, representando aí 60% da composição dos seres vivos. Bom, iniciaremos falando sobre os compostos inorgânicos, água e sais minerais. A água, ela é formada por hidrogênio e oxigênio, e essas moléculas elas são ligadas, elas são unidas por regiões que damos o nome de ligações de hidrogênio, que está sendo representado na seta da imagem. Nas condições usuais de pressão e temperatura, as ligações de hidrogênio se rompem e voltam a se formar continuamente, mantendo a água líquida. Na superfície da água, a coesão molecular forma uma película sobre a qual pequenos animais, como insetos, podem caminhar. Essa propriedade da água damos o nome de tensão superficial. As funções da água atuam como solvente universal, atuam como meio de transporte, transportando e levando substâncias de um ponto a outro no interior dos organismos vivos, atuam no bom funcionamento das enzimas e também realizam a proteção térmica dos organismos. Agora falaremos um pouco sobre os minerais, são vários. Iremos comentar um pouquinho sobre cada um deles. O flúor
é um mineral que está adicionado no tratamento da água que chega até a nossa casa. O flúor, ele é indispensável na prevenção da cárie dentária. O cálcio também é um mineral extremamente importante para o bom funcionamento dos músculos e também dos ossos. Está presente em alimentos como leite e seus derivados. O iodo é um mineral que está adicionado no sal de cozinha, por isso chamamos de cloreto de sódio iodado. O iodo ele é indispensável para o bom funcionamento da glândula tireoide, que é uma glândula do sistema endócrino, responsável pela produção de hormônios que chamamos de tiroxinas. Esses hormônios regulam o metabolismo basal do nosso organismo. Temos também o cloreto, o sódio, o potássio e o ferro. Todos esses são minerais. O ferro, por exemplo, ele está presente em alimentos como carne vermelha, feijão e algumas verduras. O ferro é indispensável para o bom funcionamento das hemácias, já que elas aí transportam no interior do nosso corpo os gases provenientes da nossa respiração. Sódio e potássio são os principais responsáveis pelas alterações elétricas que uma célula nervosa sofre ao conduzir o impulso nervoso. Já o cloreto, abundante no meio extracelular, tem grande importância no equilíbrio osmótico, ou seja, na regulação da quantidade de água das células. O fosfato, ou pode ser chamado somente de fósforo, é indispensável para os processos de transferência de energia nas células e para a síntese dos ácidos nucleicos. O fosfato também está presente na molécula de ATP, que trata-se aí de uma molécula de energia que é produzida no interior das células vivas através de uma organela celular chamada mitocôndria. Já o magnésio está associado aos vegetais, faz parte da molécula de clorofila, que é o pigmento que participa da fotossíntese e é responsável pela cor verde das folhas dos vegetais. Então, o magnésio trata-se aí de um mineral que tem um papel extremamente importante na sobrevivência dos vegetais. Nessa tabela, você consegue perceber os diversos minerais que existem na natureza, as fontes, os papéis metabólicos e a carência dos minerais, quais são os distúrbios, que essa carência pode provocar nos organismos. A falta do iodo causa o bócio endêmico, que é um problema que compromete o funcionamento da glândula tireoide. A falta de ferro pode provocar anemia e baixa resistência a infecções. A falta de potássio pode desencadear no organismo fraqueza muscular, paralisia, arritmia cardíaca. A falta de cloro provoca cãibras e perda de apetite. Temos ainda a continuação dessa tabela de minerais, onde mostra que a falta do flúor pode causar aí frequência de cáries dentárias. A falta de cobre pode provocar anemia e também alterações ósseas. Todos esses elementos citados estão presentes no interior das células e lembre-se que nós estamos falando sobre os compostos inorgânicos, ok? Agora sim, iniciaremos aí falando sobre os compostos orgânicos, tá? O primeiro composto orgânico que nós iremos estudar são os carboidratos. Os carboidratos, eles também podem ser chamados de açúcares, hidratos de carbono, glicídios e até mesmo glúcides. O estudo sobre os carboidratos é bastante extenso e bastante complexo. Iremos, então, nesse momento, fazer uma síntese desse estudo. Os carboidratos eles são divididos em 3 principais grupos. Os monossacarídeos, que são os açúcares mais simples, os disacarídeos, que são formados a partir de 2 monossacarídeos, e os polissacarídeos, que são carboidratos que resultam da união de centenas de monossacarídeos e disacarídeos. Como exemplo de monossacarídeos, temos a glicose, a frutose
e a galactose. A glicose e a frutose, elas estão presentes no mel e frutos diversos. A galactose, ela está presente nos componentes do açúcar do leite e tem uma função energética. Já na lista de disacarídeos, temos como exemplo a sacarose, a maltose e a lactose. Entenda que os disacarídeos eles são formados pela união de 2 monossacarídeos, ok? Então, a sacarose é formada por glicose mais frutose, a lactose é formada por glicose mais galactose e a sacarose é formada por glicose mais frutose. Temos ainda os polissacarídeos. São eles carboidratos mais complexos, que apresentam uma cadeia carbônica longa. Podemos citar o amido, que é um tipo de polissacarídeo de reserva energética dos vegetais, a celulose, que é um tipo de polissacarídeo estrutural presente na parede celular das células vegetais, e o glicogênio, que faz uma reserva energética de carboidrato presente no corpo dos animais, ok? Bom, falaremos um pouquinho agora sobre os lipídios. O termo lipídio, do grego lipos, que significa gordura, são moléculas insolúveis em água e solúveis em solventes orgânicos, como querosene, álcool e até mesmo a benzina. Eles são também chamados de óleos e gorduras. Existe uma classificação dentro do grupo dos lipídios, que são os simples e os complexos. Alimentos ricos em lipídios são os alimentos que contêm gordura. Os lipídios mais simples são os cerídeos e os glicerídeos, e os complexos são os fosfolipídios. Bom, os cerídeos também podem ser chamados de ceras, são lipídios produzidos por animais e plantas. Nas plantas, de forma geral, as ceras têm função de impermeabilizar, fazendo com que o vegetal não perca água para o meio externo e não morra por desidratação. Já os glicerídeos podem ser de origem animal, como a gordura presente em carnes, manteiga e ovos, ou de origem vegetal, como os óleos vegetais presentes no azeite de oliva ou no óleo de soja. Os glicerídeos, então, realizam a função de isolante térmico e reserva energética. Representado aí pelo lipídio complexo, temos os fosfolipídios. Eles constituem as membranas plasmáticas das células de todos os seres vivos. Cada molécula de fosfolipídio tem uma região hidrofílica, que tem afinidade com a água, e uma região hidrofóbica, sem afinidade com a água. Essa característica permite que esses lipídios separem meios aquosos, como o meio intra- e extracelular, pela forma como se posicionam na membrana plasmática. Então, os fosfolipídios são lipídios encontrados na membrana plasmática de todos os seres vivos. Falaremos um pouco agora sobre um outro composto orgânico, que são as proteínas. As proteínas são compostos orgânicos complexos, formados por carbono, hidrogênio, oxigênio e nitrogênio. Suas unidades básicas são os aminoácidos, que se ligam em cadeias, os polipeptídeos. Então, as proteínas são formadas por aminoácidos que se unem por ligações peptídicas. Existe uma enorme variedade de aminoácidos, como, por exemplo, a glicina, a valina, isoleucina, leucina, ácido glutamânico. Esses aminoácidos que eu acabei de citar, eles se agrupam, formando aí diferentes estruturas das proteínas. Então, temos a estrutura primária, temos a estrutura secundária. Observa que na estrutura terciária das proteínas, os aminoácidos eles estão emaranhados. E na estrutura quaternária,
eles estão muito mais bem estruturados e condensados entre si. Lembre-se que as moléculas de aminoácidos formam as proteínas e os aminoácidos se ligam por ligações peptídicas. Graças a essa ligação, a proteína é formada. Os alimentos que são ricos em proteínas são os alimentos que estão presentes na carne vermelha, na carne branca, no ovo e também no leite e seus derivados. As proteínas são essenciais para o bom funcionamento das células. Bom, as funções das proteínas, elas realizam função estrutural, função de defesa e proteção e também realizam uma função genética. Estrutural porque participam da composição de várias estruturas do organismo, sustentando, promovendo e oferecendo rigidez, como o colágeno, que está presente na nossa pele, e também a elastina. Defesa e proteção, porque promovem a defesa do organismo contra micro-organismos e substâncias orgânicas estranhas que podem aí estar causando doenças. São os famosos micro-organismos patogênicos, tá? Através da produção de imunoglobulinas, que são os anticorpos, que são proteínas específicas, o nosso corpo garante aí uma proteção desses patógenos. As proteínas também realizam função genética, porque atuam se desenvolvendo com ácidos nucleicos para dar a formação às moléculas de DNA e também RNA, formando então a nucleoproteína. Falaremos um pouquinho agora sobre as vitaminas, que também são compostos orgânicos. As vitaminas, elas se classificam em dois grandes grupos, que são hidrossolúveis e lipossolúveis. As substâncias orgânicas de natureza química heterogênea, elas atuam como coenzimas, ativando enzimas fundamentais no metabolismo dos seres vivos. As vitaminas se classificam, então, como lipossolúveis, vitamina A, vitamina D, vitamina E e vitamina K, e hidrossolúveis, que são a vitamina C e a vitamina do complexo B, as vitaminas do complexo B. Várias são as doenças que o ser humano pode desenvolver, são chamadas então de avitaminoses, doenças caracterizadas pela carência de vitaminas no organismo, por isso que se faz tão necessária uma dieta alimentar bem equilibrada, a fim de nós conseguirmos levar para o interior de nossas células tudo que elas precisam realmente para um bom funcionamento. Temos aí uma tabela das principais vitaminas, a sua carência, o que ela causa, a sua avitaminose e suas fontes. A vitamina C, que também pode ser chamada de ácido ascórbico, é uma vitamina encontrada em alimentos cítricos, como frutas, laranja, limão, abacaxi. A falta de vitamina C provoca uma doença chamada escorbuto. A falta de vitamina D pode desencadear o raquitismo e também a osteoporose. A falta de vitamina B12 pode provocar anemia perniciosa. Então, são várias avitaminoses que o nosso organismo pode desenvolver se nós não tivermos uma alimentação equilibrada e balanceada. Falaremos um pouco agora sobre os ácidos nucleicos. Trata-se aí do último composto orgânico da nossa aula. Os ácidos nucleicos são eles DNA e o RNA. O termo DNA significa ácido desoxirribonucleico e o termo DNA e o termo RNA significa ácido ribonucleico. Observa nesse mapa mental que a molécula de DNA é formada por nucleotídeos. Essas unidades, elas formam a molécula de DNA, dando origem a um grupo fosfato, que é um fósforo representado pela letra P, um açúcar chamado desoxirribose e uma base nitrogenada, que pode ser adenina, guanina, citosina e timina. Essas são as bases nitrogenadas formadoras da molécula de DNA. Lembre-se que a molécula de DNA, ela armazena as informações genéticas que se localizam no interior das células vivas, mais precisamente no núcleo das células. Já a molécula de RNA,
que significa ácido ribonucleico. Está presente aí no material genético de alguns vírus, como o vírus HIV, por exemplo. Também é formada por unidades chamadas de nucleotídeos. Apresenta também um grupo fosfato. Apresenta um açúcar chamado ribose. E apresenta bases nitrogenadas muito semelhantes à molécula de DNA. No RNA encontramos a adenina, a guanina, a citosina e no lugar da timina presente na molécula de DNA, encontramos a uracila, ok? Então, os ácidos nucleicos são moléculas orgânicas relacionadas ao controle das atividades celulares, ao armazenamento e à transmissão das informações hereditárias ao longo das gerações. No DNA estão codificadas as informações genéticas que controlam praticamente todos os processos celulares, e o RNA é formado por apenas uma cadeia de nucleotídeos. As bases nitrogenadas presentes no RNA são a adenina, uracila, guanina e citosina. Bom, essa foi a nossa aula de hoje sobre composição química das células. Você agora vai fazer uma atividade que está presente aí na plataforma. Bons estudos. As dúvidas que você tiver, nós tiraremos na nossa aula ao vivo, ok? Tchauzinho.